A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é uma alegria para nós estar mais uma vez aqui da nossa querida e amada Igreja Assembleia de Deus Canoas Norte, sob a presidência do pastor Nelson Freitas, que é o nosso presidente, mais uma vez trazendo a pré-aula da Escola Bíblica. São lições da maior agência de ensino da Igreja. Nesse trimestre nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É importante, meus irmãos, lembrar você que nós temos todos os domingos um professor escalado para ministrar essas lições. E meus amados irmãos, é importante examinar as Escrituras, porque aqui está a vida eterna. Principalmente nesta hora derradeira da igreja, onde os ataques satânicos, e esta lição de cada domingo desta revista vai abordar como resistir, como se fortalecer, como vencer. Porque, meus amados, você veja só, eu vou espanar aqui para você o que vai ser a lição número 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. A lição número 2, a sutileza da banalização da graça. Então, é muito importante isso aí. Somos salvos pela graça, mas não é de graça. O Senhor pagou um alto preço e teve o seu corpo moído para levar sobre si as nossas transgressões, e ali na cruz do Calvário, aquele madeiro que ficou manchado com seu sangue inocente, isso aconteceu para nós sermos purificados de todo o pecado. Então veja bem, a terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual, nos dias que estamos vivendo. Como está difícil ensinar nossos adolescentes, nossos jovens, e manter a família sendo conduzida pela palavra. A sutileza da normalidade do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Já lá na lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Há uma pressão, há um combate, contra tudo aquilo que Deus disse que é bom, contra tudo aquilo que Deus tem feito pela humanidade, para que a humanidade pudesse ter comunhão com Ele. 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Então, 7 é a sutileza da relativização da Bíblia. 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11. A sutileza das mídias sociais. 12. A sutileza da espiritualidade holística. E 13. Resistindo às sutilezas de Satanás. Isso, meus irmãos, são as 13 revistas, as 13 lições que completam essa revista que estamos iniciando. Então é muito importante você, professor, preparar a sua aula com oração, com jejum, com busca, e levar aquilo de melhor que o Espírito Santo lhe der, aquilo de melhor que o teu sentimento trouxer, para que os seus alunos, que na verdade nós todos somos alunos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos discípulos, que estamos aprendendo com a sua palavra, somos discípulos do Evangelho genuíno de Jesus. Então, meus amados, essa revista, ela traz essa proposta de nós vencer, resistir em nome de Jesus, Vamos estudar a respeito dessas sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que está preparada para que o Senhor possa se encontrar com ela. Desenvolver esse importante tema, meus irmãos, com cuidado, com carinho, com dedicação, Nós temos aqui os comentários do pastor José Gonçalves, mestre em teologia,
escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. O servo de Deus, ele trouxe para nós. E a leitura bíblica em classe desta primeira aula está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, que nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitais sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja, meus amados irmãos, a importância de nós estarmos atentos à tecnologia que tem avançado, à ciência. Tudo isso é bom se nós, os meios de comunicação, as mídias sociais, tudo isso aí, se nós soubermos usar de maneira a tirar proveitos bons para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como seres humanos diante de Deus, como servos do Senhor, tudo aquilo que vier para somar, né, na nossa estabilidade financeira, familiar, espiritual, enfim, é muito bom. Porém, nós temos que cuidar com a sutileza, porque o inimigo das nossas almas, ele deixou a igreja sob ataque contínuo. Amados, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra a carne e o sangue. Claro que não é. Esta guerra, ela é espiritual. Alguém às vezes pode lembrar de guerra, corpo mutilado, né? Explosões, olhando assim um terreno destruído, desastrado. Isso é no mundo espiritual. Estamos falando do ataque, da sutileza contra a igreja do Senhor. Então, meus amados irmãos, também produz estragos, e eu digo mais, ela é pior do que a guerra física, do que a guerra que os nossos olhos podem perceber. Esta aqui é uma guerra que, quando nós nos damos por conta, nós poderemos ter perdido já muitas batalhas, e alguns já foram vencidos. Mas eu digo para você, a palavra do Senhor nos ensina também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aqui diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo, nos chegar para o Senhor, porque ele é astuto. Que Deus possa nos dar o discernimento, para que quando ele chegar, mesmo que com um sapatinho de algodão, através das entrelinhas da nossa vida, as entrelinhas da escrita do nosso ministério, da nossa vida, nós possamos identificá-lo e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou focado, eu sei que os falsos profetas estão aí. Há um espírito diabólico se apoderando de muitas pessoas. Hoje nós encontramos pregadores do Evangelho que estão se perdendo. Estão preocupados com a fama, com o brilho, com o reconhecimento, e estão diminuindo a importância que deveríamos dar ao poder da oração, ao poder do Evangelho, ao poder do nome de Jesus. Ao invés de sermos cristocêntricos, porque Jesus é o centro da minha e da sua vida, Jesus é a salvação. Ele veio religar nós com Deus, mas os ataques são tão grandes, eles entram de maneira sorrateira, que quando alguns percebem, eles já não estão mais mencionando, nem direcionando a fé do povo para o poder do nome de Jesus, para o poder do sangue vertido na cruz que apaga os nossos pecados. A sutileza diabólica é tão grande que alguns estão no eu,
estão na carne, estão na força do seu braço, estão confiando nos seus cavalos, como a Bíblia ensina, estão confiando nas suas carruagens, no seu conhecimento. Mas aqui, meus amados irmãos, para nós vencermos, fica o alerta para o povo de Deus. Nós precisamos resistir na oração, na palavra, resistir com fé. Lembre-se que quando Jesus, no início do seu ministério, lá em São Mateus capítulo 4, foi tentado pelo diabo, ele resistiu à tentação e venceu a prova. No final de São Mateus, lá no capítulo 28, versículo 18 ao 20, nós estamos vendo Jesus Cristo, aquele que arrastou multidões, aquele que foi morto pelos nossos pecados, aquele que foi o servo fiel, que ressuscitou ao terceiro dia, aquele Jesus poderoso. Ali ele está dizendo: o Pai me deu todo o poder nos céus e na terra, e eu conto com vocês. Eu chamei, nomeei, capacitei vocês. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus Cristo poderoso, Jesus Cristo Salvador, aquele que veio trazer boas novas de alegria, veio aproximar o povo de Deus. Ele, do início do seu ministério até o fim do seu ministério, ele deixou o exemplo. Ele resistiu a Satanás. Ele não aceitou barganha. Ele deixou o exemplo de servo fiel. Meus amados irmãos, se a igreja focar em Atos dos Apóstolos, se eu e você focarmos na vida de Jesus, na biografia, estudarmos a respeito de como ele se comportou, como ele se conduziu, a maneira que ele venceu cada obstáculo, a maneira que ele respondeu a cada pergunta, a maneira em que ele viveu no seu ministério, nós vamos aprender muito se nós colocarmos em prática. Meus amados, os falsos profetas, eles querem isso. A mídia trazendo essa proposta de misturar, porque ou nós servimos a Deus ou servimos o Deus desse século. Então, existem várias naturezas de ataque, várias maneiras de Satanás querer tirar a nossa fé, roubar a nossa paz e apagar o brilho, a essência de Jesus na nossa vida. Quando o homem se acha, nós temos exemplos na Bíblia de Sansão, chegou um determinado momento que ele se achou, ele pensou que nada poderia detê-lo, ele estava muito forte, fazendo e acontecendo, mas ele se afastou de Deus. Ao mesmo passo que Davi, ele se arrependeu, Deus já havia chamado, Deus já havia ungido. Somos falhos, ele cometeu algumas falhas, mas no final ele terminou de mão dada com Deus, em comunhão com Deus. E eu digo para você, nesta hora, é importante resgatar a comunhão com Deus. Como é que se resgata a comunhão com Deus? Através da obediência. Os falsos profetas, geralmente, quem tem esse espírito arraigado, ele não é obediente, ele não se submete, ele tem o seu próprio achismo e ele acha que ele é que domina todas as coisas e é o centro das atenções. Vejam, meus amados irmãos, que Pedro e João disse: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos nós te damos. E Deus operou aquele maravilhoso milagre, a porta do Templo Formosa. Eu digo para você nesta oportunidade, Jesus Cristo continua poderoso, Jesus Cristo continua contando comigo, Jesus Cristo continua contando com você. E Ele sabe, meus irmãos queridos, que se nós nos chegarmos a Ele, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Então veja que nós temos que ter esses cuidados.
A família enfraquecendo, a igreja enfraquece. Os obreiros enfraquecendo, espiritualmente, a igreja enfraquece. Então, meus amados, nós precisamos nos fortalecer no conhecimento da palavra de Deus, buscar o entendimento do Senhor, como ouro ou pedra preciosa, buscar a sabedoria de Deus. Né? Não é de se admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em nossas trincheiras, contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente que você conhece alguém assim, né? Então, essas são as esferas do ataque que nós temos que vencer, tá? Porque nós temos aqui a igreja também, que é protegida pelo Senhor. Jesus não vem buscar qualquer igreja. Ele não vem buscar, meus irmãos queridos, a igreja da mistura. Ele não vem buscar a igreja do Evangelho, que amontoa comichões nos ouvidos e leva o povo às fábulas, não. Ele vem buscar uma igreja que é composta por pessoas humildes de espírito, pessoas que se humilharam debaixo da sua mão. Ele vem buscar uma igreja que tem zelo pela sua palavra, pela sua presença, pelas raízes, né, que estão alicerçadas na rocha. Ele vem buscar um povo zeloso, humilde e de boas obras. Ele vem buscar aqueles que confiam nele e que vivem para a glória dele. Meus amados irmãos, o servo fiel, assim como Jesus, assim como José, meus irmãos, eles vivem para a glória de Deus. Eles vivem para os propósitos de Deus. E eu digo para você, Jesus é maior do que José, Jesus é maior do que Abraão, mas ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, e ele é o Deus de José, e ele é o nosso Deus. E há Deus, meus irmãos queridos, nesse ministério. E eu digo para você nesta oportunidade, se nós conhecermos a verdade nos libertará. E aqueles que o Senhor liberta verdadeiramente são livres, livres para servir ao Senhor, livres para resistir. Meus amados, a conclusão desta lição diz, nesta lição, nós veremos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que a cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos a consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre, e o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar esta guerra. Que Deus abençoe a todos com as mais ricas bênçãos do céu. Fique firme, porque a oração da fé, ela pode muito em seus efeitos. Eu digo para você, aquilo que é certo continuará sendo certo diante de Deus. Aquilo que está errado, que Deus decretou, que está errado, que não é bom para o homem, continuará não sendo bom para o homem. Aquilo que é pecado vai continuar sendo pecado até a volta do Senhor Jesus. E o que nós precisamos então? Se todos nós somos pecadores, nós precisamos de um coração arrependido. Nós precisamos orar ao Senhor, Senhor, me dá um coração novo e um espírito reto, para que eu possa entender os teus propósitos. Não permita, Pai, que esse pecado satânico venha se agarrar em mim, que é o da rebeldia, que é aqueles que andam sempre na contramão da igreja, na contramão da tua palavra. Senhor, me livra desse mal. Peça para o Senhor, Senhor, me livra deste mal. Me dá vida e vida em abundância. Me ajuda, Senhor, a vencer. E você vai ver que assim como o apóstolo São Paulo instruiu a igreja de Corinto, assim como o apóstolo São Paulo instruiu ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, assim como o Espírito Santo tem falado nos dias de hoje com a sua igreja, através dos seus servos que ele tem levantado para fazer a diferença na última hora da igreja, eu digo para você, é muito importante você se manter nos estudos da palavra de Deus. Hoje, meus amados irmãos, as bases para nós continuarmos como aqueles que estão sobre os montes de Sião, para nós continuarmos alicerçados na rocha, é examinar as Escrituras Sagradas, porque nela está a vida eterna.
Existe, meus irmãos queridos, igrejola para todo gosto. Existe mensagem para todos os ouvidos. Mas a mensagem do Senhor é aquela que nos constrange, é aquela que nos faz ser mais obediente, é aquela que nos leva a ter mais fé, é aquela que aflora mais amor, é aquela que aflora em nós o desejo de fazer aquilo que agrada a Deus, o desejo de viver para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, através das nossas ações, pois o Senhor nos chamou para sermos adoradores em estilo de vida. Não somos melhores nem piores do que ninguém, mas somos aqueles que temos a esperança e a certeza de que logo, logo estaremos com o nosso Senhor e nosso Deus para todos sempre. Esse Jesus maravilhoso, que nasceu aqui, palmeou aqui, esta terra, nos levou para mais perto do Pai com o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ele voltará para nos buscar. Viu, meus amados? Alguém está preparando um povo aí para ficar aqui na terra. Alguém está preparando um evangelho triunfalista que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguém está preparando, apresentando um Jesus curandeiro, um Jesus bancário, mas o nosso Jesus é aquele que venceu a sepultura, que lá está escrito, ele não está aqui, porque ressuscitou. É esse Jesus que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, que enviou o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Esse mesmo é o que vem para nos buscar. E nós aguardamos Jesus ainda. Então, municiado agora com a sua palavra, com a oração, com o jejum e com a busca. E hoje eu estou gravando essa pré-aula. Agradeço ao superintendente irmão Rudinei, irmã Diana, que tem nos dado essa oportunidade e tem nos oferecido essa oportunidade, e também louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que hoje eu estou gravando na terça-feira e é o dia do nosso jejum do campo. Jejum esse para fortalecimento da igreja, fortalecimento das famílias, fortalecimento da fé, e que o povo leve uma vida quieta e sossegada, é o que a Bíblia ensina, de acordo com a sua palavra. Então, que Deus abençoe a todos com as mais ricas bênçãos dos céus, e até domingo na sua IBD, na sua escola, na escola a qual o Espírito Santo tem lhe ensinado. Não abandone a sua escola, viu? Congregue, cultue e não abandone a sua escola. Que Deus abençoe, meu amado querido irmão, e não esqueça, uns dos dardos de Satanás, com esse espírito de maldade, com essa sutileza dele, para trazer o enfraquecimento da igreja, é deixar subir para a cabeça, ao ponto de alguns pregadores achar que não precisam ir na escola, que não precisam aprender, que eles já sabem tudo. Essa é uma maneira que Satanás usa para levar eles e desviar alguns fracos na fé junto deles, para que se tornem rebeldes e para que não se submetam à palavra de Deus nem à vontade do Senhor. Aquilo que é bom, aquilo que edifica, eles estão deixando para trás. Por quê? Porque a apostasia já tem tomado conta de alguns. Mas eu chamo você, olha aqui para mim, vamos aprender com o Senhor e vamos nos submeter, pois Jesus vem buscar um povo obediente. Tá? Rebeldia é obra do inferno. Confusão e rebeldia é coisa de Satanás, e isso não é para nós. O inimigo das nossas almas não vai ter esse gosto de nos fazer rebeldes contra Deus. Como poderei eu me rebelar contra o meu Deus? Como poderei eu rejeitar a palavra do meu Deus? Pois são elas que têm a vida eterna. E é com elas, meus amados irmãos, que nós vamos vencer, assim como Jesus venceu pela palavra. Então eu digo para você nessa oportunidade, te dedique aos estudos da palavra de Deus, a teologia de Deus, estudo de Deus, Aprenda com Jesus, aprenda com a palavra do Senhor, viu? Seja cheio do Espírito Santo, que você possa ter a palavra de Deus nos seus lábios, a palavra de Deus no seu coração, que a sua mente possa estar cheia da presença da palavra de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adquira a sua e não perca.
Não perca essas lições, não perca, viu? Você precisa estar nessas aulas, você precisa estar, olha só, você não pode perder, tá? Que Deus abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.